Rapaziada, bom dia pra vocês. Eu vim aqui resolver essa questão, tá? Eu acabei acertando ela, e por mais que eu não tenha visto o conteúdo, eu vi literalmente as primeiras duas aulas do módulo de trabalho e energia, de Dinâmica 3, porque isso realmente estava me travando bastante nessa lista. Só que eu vi que tem gente que tava um pouco chateado nos comentários, e eu também tava, confesso, quando eu tava fazendo essa lista ontem, porque basicamente o Assad não falou nada sobre energia cinética, energia potencial, sobre quantidade de movimento e tudo mais, mas essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Aí basicamente, eu tava vendo as aulas, né? Eu vi exatamente 1 hora de aula, né? 1 hora e 30 segundos de aula, dizendo que o trabalho era igual à força feita por um deslocamento, beleza? Simples assim. E tá bom, eu preciso descobrir. Aí eu fui ver essa questão, né? Porque foi uma das que eu deixei por último na lista. Aqui vocês podem perceber que é a questão 38. Só que eu já fiz 50 questões praticamente. E ela foi uma das questões que me travou, né? A lista é de dinâmica 2, mas ele cobrou um assunto de dinâmica 3, o que me deixou bastante chateado. E como eu não tava com muita vontade de fazer, porque a gente ainda tá em evento de XP, certo? Aqui estamos em evento de XP, mas eu acho que eu já não me importo mais tanto com isso. Eu fui atrás de resolver essa questão. Tem uma aula do curso especificamente que diz o seguinte: cadê? Trabalho em contexto de atrito. O que é isso? Ah, eu preciso ver essa aula para acertar essa questão? Não, é óbvio que não. Olha que interessante. Isso aqui vai ser o peso desse cara. Tá bom? Eu vou resolver essa questão aqui junto com você pra ver se alguém entende, pra ver se alguém pega junto comigo. Porque não é difícil, é muito simples na verdade. Esse aqui é o peso do cara, normal. Beleza. Massa vezes aceleração, nem vou colocar nada. Tem uma força aqui que tá indo contra o movimento. Aqui a gente já percebe que é um triângulo pitagórico, né? Então esse cara aqui vai ser 5 metros. Então o trabalho vai ser igual à massa, o deslocamento de 5 vezes a força que eu preciso fazer para esse cara se mexer. Tem um atrito aqui que ele falou, beleza? Essa força, é, não sei, aqui vocês já deveriam estar meio que sabendo disso, mas quando a gente tem um triângulo pitagórico, o ângulo interno, o θ dele é 37 graus, tá bom? E o cosseno de θ, de 37 no caso, ele é 0,8, perdão, 0,8, e o seno, ele é, o seno de 37, né, 0,6, é isso aí. Então vamos lá. O peso dele, o px, né? Px, vou colocar aqui embaixo. Px vai ser igual ao seno, claro. Então, 0,6 do peso dele. Ele tem 10 quilos, 160. Ok. E o peso y dele, e o py, perdão a letra feia aí, mas vocês conseguem entender, né? Isso não é o problema. Vai ser 80%. Então, 80. Ok. A força que se opõe a esse movimento aqui, esse movimento de subida, ele pergunta qual que vai ser o trabalho realizado por essa força. O movimento de subida vai ser uma força tal que consiga puxar essa força Px mais o atrito. A FAT dele, a gente consegue descobrir, né? É a Py, que é o peso dele contra a parede do deslocamento inclinado, né? Do eixo inclinado ali da rampa, que vai ser 0,2 vezes o peso Py dele, de 80, ou seja, 5% vai ser 16, tá? E esse aqui, 60. Então vai ser 60, 76 o quê? Newtons de força que estão se opondo ao movimento de subida. Digamos que esse cara vá chegar lá em cima com, com velocidade constante, tá bom? Não vai ter aceleração. Então a força que ele vai fazer aqui vai ser exatamente igual a 76, porque é igual às forças que se opõem. Ele está aplicando uma força. Ele aplicou uma forcinha para essa massa ganhar velocidade, e depois ele só ficou aplicando uma força de 72 newtons contra os movimentos que estão contrários a ela, que é o atrito e que é o peso dele. Agora presta atenção. Eu vou ter 76 vezes 5 e esse vai ser o meu trabalho. Eu não preciso ver uma aula sobre isso para descobrir isso aqui, entendeu? Eu só preciso fazer a decomposição dos pesos que estão acontecendo. Provavelmente o Assad vai dar um atalho muito melhor, e eu não tô desaconselhando vocês a assistirem às aulas, eu acho muito importante fazer isso. Mas também não dá para ficar chorando por tudo, entendeu?
coisa que eu tava fazendo, sabe? Aqui a gente vai ter 350 mais 30, então t é igual a 380. Se vocês pegarem para ver exatamente o 380, tá? E aí ele fala aqui que é inferior a 400, beleza. Se vocês pegarem, eu já tinha feito essa questão antes de olhar a explicação, tá bom? Até porque eu acertei. Só que eu considerei esse cosseno como 0,86, que não é exatamente o de 37, né, que é 0,8. E aí eu fui ver a resolução e eu fiz literalmente a mesma coisa na resolução e eu nem vi esse conteúdo. Ele fez de uma forma bem diferente aqui, na verdade. Ele descobriu a potência, o trabalho do atrito e descobriu o trabalho da gravidade, sendo que eu achei uma forma mais simples, que é tu simplesmente somar os dois e ver qual que é a força que se opõe, entende? Então, basicamente, é isso. Ele chegou no mesmo resultado que eu, né? No caso, eu cheguei no mesmo resultado que ele. Então, perfeito. Aqui ele também fez a hipotenusa, que não precisava ter feito, era só entender que era um triângulo pitagórico. Eu achei essa questão bastante interessante, porque por mais que ela esteja no módulo de dinâmica 2, a gente não trabalhou esse assunto, a gente não viu essas coisas, mas achei interessante trazer aqui justamente para vocês poderem ter noção de que nada é impossível, entendeu? Com uma fórmula a gente consegue resolver o problema. Eu vi simplesmente uma aula e eu tenho garantia de que todas as questões dessa lista que caírem, que envolvam força, eu até vou dar uma atualizada aqui para ver qual que é a próxima questão, que provavelmente envolve trabalho. Aqui, ó, mais uma que envolve trabalho. Eu vou... Isso aqui é potência? Não, é trabalho mesmo. Trabalho realizado pelo peso P. Eu garanto que eu consigo acertar essa questão que envolve plano inclinado e que o Pedro fez uma aula de exatamente. Deixa eu ver quanto. Aqui, ó, uma força perpendicular inclinada de 30 minutos, sendo que eu teria que ver a demonstração da força de trabalho ainda, o trabalho positivo e negativo, e depois o trabalho de uma força perpendicular inclinada. Não, eu reforço, não é para negligenciar o estudo. É só tô dizendo que ter calma e ver só o essencial e tentar forçar a cabeça para pensar nas situações traz mais resultado do que simplesmente ver todas as aulas antes de fazer as listas, entendeu? Então, se você tivesse feito simplesmente corrido, dinâmica 1, dinâmica 2 e dinâmica 3, as aulas todas, e não tivesse feito uma única questão, você ia estar levando cor igual, entendeu? É isso que eu tô querendo te dizer. Então, rapaziada, bons estudos pra vocês aí. 8 minutinhos de vídeo, tamo junto, até a próxima.